Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai conversar um assunto que, é claro, é sempre especial, com pessoas especiais. E qual é esse? Hoje a gente vai falar sobre a transição da academia, né, da vida acadêmica, do mestrado, do doutorado, para a empresa, para o setor privado. Então hoje a gente vai conversar sobre como acontece isso. Às vezes você pode ficar pensando, né? Eu não quero seguir vida acadêmica, eu quero trabalhar na empresa. Então, o que eu preciso ter para ir para uma empresa? Quais são as habilidades que eu, como mestrando, doutorando, que às vezes nunca trabalhou fora, a não ser dentro da academia, como você pode lidar com isso? Como você pode transferir as suas habilidades acadêmicas para a empresa? Hoje a gente vai conversar com a Bruna sobre isso e eu já quero dar uma boa noite a todos vocês que estão aqui, a Lilian, que também, olha Lilian, quero convidar você também para conversar com a gente sobre essa questão, porque a Lilian também era lá do nosso laboratório e também ela fez o caminho inverso da Bruna que a gente vai conversar hoje. A Lilian era da academia, não, era da empresa e veio para a academia. Então, ó Lilian, vamos conversar, hein? Deve receber o convite. Vamos aqui, então, chamar a Bruna para participar aqui com a gente. Bem-vindos, boa noite a todos vocês. Fiquem à vontade. A Lilian já aceitou o convite, ó. Muito bem, Aí, a Bruna. Já está super bem acompanhada, então, com os cafés. eu me dei de presente de aniversário uma cafeteira esse ano. Ai, que legal! E aí, você já fez seu espaço do café aí? Sim, sim, exatamente. Eu preciso montar esse espaço. Eu tenho uma cafeteira que eu roubei da minha mãe, detalhe, mas, mas a gente nunca usa a bendita da cafeteira. Mas você tá usando, né, Bruna? Tô. É muito mais fácil, Nath, porque eu moro sozinha, né? Então é mais fácil fazer um cafezinho do que fazer um café coado, que eu vou acabar desperdiçando. Então eu deixo assim. Tá certo, tá muito correta mesmo. Bruna, fala pra gente de onde você tá, como é que tá o clima aí. Bom, eu ainda moro em Piracicaba. Eu viajo todo dia para Campinas. Como sempre, Piracicaba é calor. A gente está em dias a menos à noite, mas durante o dia a gente ainda tá com 27, 29 graus. Então tá um Calorzinho. calorzinho. É isso aí. Para quem não sabe, pessoal, Piracicaba fica em São Paulo e vocês precisam conhecer. É uma cidade linda, maravilhosa, que tem um rio e aí acabou os pontos turísticos. Mas é uma cidade muito acolhedora e maravilhosa. Você gosta também, né, Bruno? Sim, eu tô em Piracicaba desde 2007 e para mim assim foi uma cidade que ela não é, eu sempre falo, né? Ela não é pequena, porque eu venho de Conchas, que é uma cidade de 15 mil habitantes. E também não é gigantesca. Então, para mim, ela tem um tamanho gostoso, sabe? Me dá uma segurança, mas também me dá possibilidades. E eu gosto disso. Muito bom, excelente definição. Não teria uma melhor. Muito bom, Bruno. Então vamos começar aqui, gente. Pessoal, boa noite a todos vocês. Fiquem à vontade, vocês podem fazer perguntas enquanto a gente estiver conversando. A gente usa a gravação da live para deixar disponível no Instagram, mas também em outras plataformas como YouTube e Spotify. Mas o legal da live é que você pode participar também e a gente, né, tem a conversa ainda mais enriquecida, né, Bruna? É bem melhor quando o pessoal faz perguntas. Você está aberta a isso, né, Bruna? Sim, sim, podem ficar à vontade. Então vamos conversar um pouco sobre o início da sua carreira. Bruna, fala um pouco sobre a sua trajetória. Qual a sua formação e o porquê que você escolheu seguir esse caminho? Tá. Eu sou bióloga, formada aqui na Exalc, né, na USP em Piracicaba. E eu sempre quis fazer biologia. Eu nunca tive uma segunda opção na minha cabeça. Eu sempre quis fazer, era o meu primeiro e meu
último, minha primeira e minha segunda, minha terceira escolhas, as opções. E daí eu passei aqui, E vim por morar em que, Bruna, Piracicaba. isso? Não, só deixa eu perguntar, porque não é um curso que as pessoas normalmente falam, não, eu quero fazer e pronto, acabou. Eu sou uma dessas, como você, mas o que despertou em você o desejo da biologia? Nath, eu tinha uma professora muito boa de ciências e de biologia, e eu gostava muito da disciplina, e eu acho que isso me ajudou, assim, a escolher. Eu gostava muito dos Globo Repórter da vida, mas essa professora em si, do ensino médio, ela me ajudou bastante a gostar da disciplina e de me interessar e de querer ir atrás do curso. Bom, a importância de bons professores, né? A minha de biologia, pra você ter noção, ela falava. Eu falei para ela que eu queria fazer biologia, ela falou: você não vai fazer outra coisa? Eu super me incentivou. Enfim, mas e continue, Bruno. Então você entrou na Exalc. Isso. Você mora aí perto, né? Em Conchas, que é pertinho de Piracicaba, então você já conhecia um pouco sobre a tradição da Exalc. Assim, na verdade, eu não conhecia a faculdade. Eu sabia que tinha. É engraçado, porque eu estudei em escola pública até o segundo ano do ensino médio. E eu só comecei a pensar em fazer faculdade no segundo ano. Até então eu não sabia como funcionava. Eu sabia que eu ia fazer, mas eu não sabia exatamente como funcionava o vestibular, como funcionava o Enem. Eu não sabia nada, nada. Porque a gente não tem essa tradição dentro da escola pública de falar sobre faculdade, né? Ainda mais de uma faculdade pública, que a gente tem que fazer uma prova difícil para entrar. E daí, no último ano do ensino médio, eu fiz uma prova e eu fui selecionada para ganhar uma bolsa numa escola particular. E daí, lá sim, lá eles fazem simulado o tempo todo. Então, daí sim é que eu comecei a pesquisar sobre os campi, né, da USP, da Unesp, etc. E prestei o vestibular. Não passei no primeiro ano, mas daí tentei fiz um ano de cursinho e tentei de novo. Daí eu passei. Passei aqui, passei na Unesp e passei na UFSCar. E como aqui tinha sido o meu vestibular mais difícil, eu optei por vir para cá, porque eu achei que foi mais desafiador para mim. Então, assim, bom, acho que vale a pena. Fiquei mais orgulhosa, É, digamos assim, você de lembra ter de passado quanto é aqui. para competição? Que é bem. São pouquíssimas vagas, né, Berlim? Lá. É, aqui a gente tinha 30 vagas, e se eu não estou enganada, a concorrência estava em 16 pessoas por vaga. Então, um ano antes estava mais alta, mas no ano que eu fiz, eu acho que foi isso. Eram 16 por vaga, uma coisa assim. Daqui. Então, era uma concorrência grande até, sabe? A Carliese. Não, ó, seu nome é difícil, mas É a bonito. Ela falou Carliese. assim. Hã? É a Carliese. Carliese, ó, que lindo, gente. Ela disse: a biologia agradece por ter pessoas como a Bru. Bru, na verdade, é uma das minhas motivações da bio. Olha só, muito bem. Ela é uma gracinha, eu adoro a Carliese. Tipo, ela é uma das estagiárias que conviveu comigo no último semestre. E Lá da eu Exalc tenho também? muita. Oi? Da Exalc também? Não, lá no próprio CNP, no próprio centro, Ai, que eles legal. recebem estagiários, iniciação científica, pós-graduação, e ela foi uma das estagiárias com quem eu convivi no semestre passado, e que faz muita falta pra gente lá. Ai, que legal. Então, continua lá, Bruno. Você entrou então na Exalc e depois, o que aconteceu na biologia? Aí, no meu terceiro ano, mais ou menos, eu procurei um estágio. Eu sabia que eu não queria trabalhar com plantas, que eu não tinha, assim, muita aptidão com elas. E eu queria ir mais para a parte animal. E daí eu consegui um estágio no laboratório do professor Celso, que é o laboratório de resistência de artrópodes a táticas de controle.
E daí lá eu fazia a criação de algumas espécies de mariposas, e fui aprendendo ali a rotina do laboratório, né? Quando terminei a graduação, eu me senti assim, eu senti que eu deveria sair, não prestar o mestrado ali, prestar o mestrado em um outro laboratório, porque eu queria ampliar um pouco os meus conhecimentos. E daí surgiu o laboratório de interações e insetos do professor Fernando Consoli. Eles trabalhavam com essa parte de interação, inseto micro-organismo, inseto-inseto, e faziam isso usando biologia molecular. E eu achava que a minha parte de biomol era uma parte um pouco defasada, que eu não tinha tido muitas experiências durante a graduação, em si, eu não tinha desenvolvido isso. Então eu achei interessante partir para esse lado daí. E daí foi onde eu fiquei, né? Os, de 2012 até 2022, eu fiquei lá no laboratório 10 anos, Bru. 10 anos, do mestrado até o último ano de pós-doc. Que legal. E como foi essa experiência nesse laboratório e como foi esse processo de formação para você? Nath, assim, eu acho que eu fui crescendo ao longo do tempo, que acho que você conhece também um pouquinho do Fernando, ele vai te dando autonomia aos poucos, e eu senti isso ao longo das pós-graduações. Então, no mestrado eu era bem crua, mas aí depois no doutorado ele me dava mais autonomia para fazer as coisas, para decidir. E daí no pós-doc era uma coisa bem Bruna decide as suas coisas. E às vezes eu ficava até insegura, porque eu falei assim, professora, eu preciso de um respaldo. Mas ele sempre incentivou bastante esse tipo de desenvolvimento, pelo menos na minha parte, né, para mim. E foi um lugar onde eu desenvolvi assim muitas muitas habilidades que eu não sabia que eu tinha. Eu achava que eu não tinha jeito para fazer biologia molecular e daí eu passei a fazer. Eu achava que eu não gostava de computador e acabei gostando da bioinformática. Então, assim, passei a cuidar das plantas, porque eu fiz transformação de plantas. É verdade. Então, o número de técnicas de conhecimento que eu obtive foi muito grande. Tipo, porque eu nunca estava na minha zona de conforto. Eu sempre estava sendo desafiada por alguma coisa. E eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou demais, assim, a desenvolver profissionalmente. Eu nunca estava numa zona de conforto e eu sempre precisava fazer alguma coisa a mais. E olha só, né, Bruno, você pensando dessa forma, você ficou 10 anos no mesmo laboratório, mas olha o tanto que você evoluiu e isso que você falou, sempre estava sendo desafiado e nunca na zona de conforto. Porque às vezes as pessoas podem pensar em determinados laboratórios, né, que começa fazendo uma coisa, termina fazendo a mesma coisa. Mas não, olha o tanto que você cresceu. E às vezes as pessoas ficam com esse estigma, né? Ah, não quero ficar mais no meu laboratório porque vou sempre fazer a mesma coisa. Depende do supervisor, né, Bruno? Sim, essa era sempre uma questão para mim. Vou ficar, mas o que eu vou desenvolver agora, sabe? Qual vai ser o próximo desafio? Porque foi isso que me motivou a ir para o laboratório, que eu acreditava que no laboratório anterior talvez eu não tivesse tanto a me desenvolver naquele momento. Hoje eu sei que o laboratório deles faz coisas muito diferentes do que eu fazia junto com eles na época. Mas para mim, naquele momento, não era interessante. E no laboratório de interações, eu acabei sempre desafiada. Então, eu falei assim: bom, vale a pena ficar? Vale a pena ficar mais um pouquinho. E assim foi. Muito bom. E para contar agora para a gente onde você está agora, né? Quando você terminou o seu pós-doutorado, você chegou a finalizar um ano de pós-doutorado? Ai, eu fiz 4 anos de pós-doc. Bruno, 4 anos, olha só que legal. E bolsista FAPESP, né? Outro E nível. era um projeto temático.
do professor Gilberto e do professor Rafael, lá da Carologia, em que o Fernando tinha uma parte. E daí essa parte envolvia um bolsista de pós-doc. Então eu fiz o meu pós-doutorado ali no laboratório, com uma supervisão do Fernando, com a supervisão do professor Gilberto também, do professor Rafael, até uma espécie de ácaro eu descrevi, Olha para você ter uma. só, haja habilidade. Vocês viram o rabo passando aqui? É porque olha só quem tá aqui, Bruno. O Léo, ele tá aqui no meu colo e ele não quer sair. Eu acho que ele sentiu você aqui, Bruno, que a Bruna, gente, deixa eu contar uma curiosidade. Durante a minha pós-graduação, eu tinha um gato chamado Miguel. Sim, eu sei, polêmico, enfim. Aí, e o Miguel, ele era um doce, um amorzinho. Só que eu tinha que viajar para casa, né, para ver meus pais. E o Miguel ficava lá. E a Bruna foi a babá do meu gato, né, Bruno? Por muito Ai, tempo. A Bruna adora gatos. Eu acho que o Léo aqui sentiu isso aqui. esses dias mesmo a gente tava falando do Miguel. Sempre que eu lembro de um gato muito fofo, eu lembro dele, porque ele era assim, o gato mais cachorro que eu já conheci na vida. É, Onde a ele tá, Diandra Taca Nath? entrou aqui também. A Diandra já foi babá do Miguel. O que, Bruno, que você E falou? onde ele tá agora? Ele foi Ele tá com sua mãe? raptado pela minha mãe. Minha mãe, ela roubou meu gato. Fui pro intercâmbio, para você que não sabe, fui pro Ah, intercâmbio. Você abandonou o gato. Eu não abandonei o gato. O meu Abandonou. esposo está falando aqui é mentira. Eu fui pro intercâmbio, minha mãe ficou com o gato. Eu voltei, ela não me devolveu mais. Simples assim, ela e meu pai. E aí agora ele está lá na casa dela, inclusive batendo na minha filha, acredita, Bruno? Miguel anda batendo na Lara, só porque ela quer morder ele. Olha que absurdo. bobagem, né? Bobagem. Que Eles têm que ter absurdo. muita paciência com criança, que às vezes eles não têm, né? Mas continue, Bruno. Voltando aqui, então. Nossa, voou Daí, pelo para tudo. no final do pós-doc, eu sabia, assim, eu tinha 2 anos, na verdade, de pós-doc. Daí eu consegui uma prorrogação de 1 ano e depois mais uma prorrogação de 1 ano. Nessa última prorrogação, eu já não tinha mais nenhuma possibilidade de prorrogação, assim, oficial. E daí eu já estava começando a me movimentar, procurar mandar currículo, procurar algum lugar para trabalhar, porque né, a gente precisa trabalhar. E daí eu enviei uns currículos para o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? Que dentro dele tem o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, onde eu estou trabalhando agora. Eu enviei os currículos, fui chamada para uma entrevista e no finalzinho do ano eu fui chamada, eu fui aprovada. Como eu falei na entrevista que eu estava finalizando o pós-doc, etc., as pesquisadoras que me contrataram, elas me deram um tempo até o final do ano, né, que a minha bolsa terminava dia 31 de dezembro, para eu poder terminar e depois eu assumir a vaga. Então, assim, foi um tempo muito certinho, porque eu consegui terminar o pós-doc na medida do que deu para terminar. Tem algumas coisas que a gente ainda está terminando, né? Eu Os sei, artigos ainda estão por certo. aí. Mas deu tempo de eu finalizar o período correto. E daí, 2 semanas depois, eu já estava trabalhando em outro lugar. Olha só, que legal, Bruno. O Fábio tá aqui falando calúnias, dizendo que eu gritava com o Miguel, mentira. Por isso ele prefere a Dona Cristina, que é um amor. Uma mentira, ela é uma Nazaré, isso que ela é. Né? Vou deixar isso claro. Ele falou aqui, Bruno, inteligentíssima, e é isso mesmo, gente. O Bruno Eu é adoro, fantástico. eu adoro o Fabinho e os comentários dele nos posts, nos Não, seus, nos da Bianca. Ele é é, incrível. eu Muito tenho que falar para demais. as meninas, a gente tem que bloquear pessoas assim, né? Não deveria manter. Não sei por que manter. Enfim, é brincadeira, tá, pessoal? Vocês que não sabem, é uma brincadeira. Enfim.
Daí, Bru, fala um pouquinho mais pra gente sobre onde você trabalha hoje, lá no LNB aí. Eu vi, eu vi que ele é ligado a mais uma empresa. Conta pra gente, explica um pouco melhor. Isso, é assim, Nath. A gente está dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Materiais em Energia e Materiais, o CNP. Esse centro, ele é composto por alguns laboratórios. O de Biociências, que é o LNBio, o Laboratório Nacional de Biociências, o LNBR, que é o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, o LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, e o LN Nano, que é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. E junto ali dessa estrutura toda tem o Sirius, que é o acelerador de partículas super famoso do país, que é o maior do mundo em funcionamento e etc. Então, Você já foi lá visitar e é muito bonito, Bruno. ele fica do lado do nosso laboratório, Essa então a gente sempre está por ali. Ele parece um estádio, um ginásio gigantesco. cara. Você jamais falaria que aquilo é um acelerador, que é vários microscópios ali. Enfim, mas é uma estrutura gigantesca e eu trabalho no laboratório de biorrenováveis. A missão do laboratório de biorrenováveis é buscar tecnologias alternativas que não sejam, né, o petróleo, que não sejam plástico. Então, a ideia é buscar alternativas para esse tipo de fonte de carbono que não é renovável e não é, digamos assim, muito sustentável por muito tempo. E dentro desse laboratório tem vários grupos de pesquisa e eu fui contratada para trabalhar num deles. E a gente já estava trabalhando num projeto que envolve a engenharia genética de bactérias para a produção de um produto de interesse. Depois de um tempo, eu fui transferida, digamos assim, para um outro grupo, que é o grupo da plataforma de biotecnologia industrial. Então, esse grupo, ele é um grupo responsável pela operação de vários equipamentos e eu sou responsável pela operação de 3 equipamentos. Um deles, que é um robô, que faz automação de vários protocolos. Então, você tem um protocolo de extração de DNA, por Ai, exemplo, meu a Deus, gente vai, que sonho! Ele faz. a gente vai conversar e eu vou desenhar o protocolo para ele e ele vai fazer Que o legal. que eu ter desenhado lá. E é isso. Poxa, que legal, Bruno. O que mais que ele faz ali no. Porque vocês que estão aí que já fazem extração de DNA, sabe que é chato de ter o robô fazendo, gente. Que maravilha. O nosso robô, ele está programado, por exemplo, para fazer todo o protocolo de preparo de amostras para o Illumina, por exemplo. Ai, que Então, bacana. desde o início, né, você tem as amostras quantificadas até você enviar as amostras para o sequenciador mesmo, tem vários protocolos que já estão prontos para ele fazer todos os passos. Lavagem, Cara, purificação por mídia magnética, até tem um termo de PCR ali dentro, caso você precise fazer alguma reação que envolva temperatura. Então tem tudo ali, né, dentro de um espaço. Você desenha e pede para ele fazer e ele faz. Às vezes ele erra, às vezes ele erra, mas a gente está ali para corrigir, para descobrir o que está acontecendo. ah, mas a gente também erra, então deixa o robô errar, né, gente? O interessante dele é que a gente ganha a possibilidade de fazer muitas amostras ao mesmo tempo, num tempo menor. Porque imagina só você ter que fazer uma placa, 2, 3 placas de 96 amostras. Uma hora você vai se enrolar, uma hora talvez você pipete errado. E ele tem uma precisão muito boa. Dá para você rastrear
as amostras. Então, se der um erro, você sabe qual amostra que Tá, está errada. que Então, legal. tem várias coisas legais nele que ajudam, né? Ajudam a gente a ganhar tempo e a ganhar precisão no que a gente está fazendo, que é tão pequenininho, né? Microlitro, é muito pequeno. Então, quanto menos erros, melhor. E é por isso que a gente tem operados alguns protocolos nesse robô. Excelente. Bruna, a Raquel tá falando aqui que a Bruna é sempre impecável com o que se propõe a fazer. A Raquel também é lá do LNBR? Sim, ela é minha colega de trabalho. A gente entrou no mesmo Oh, dia olha só, na empresa e, e ela também é impecável nas coisas que ela faz. Incrível sempre. muito Um bom. ótimo astral, inclusive. Você deveria conhecer ela, porque qualquer pessoa que está triste perto da Raquel não estará mais. Ah, que legal, Raquel. Precisa de pessoas como você no mundo mais. Você tem que treinar pessoas assim. E fica à vontade também para fazer perguntar para a Bruna. Eu sei que você se vê em o dia, todos os dias, né? Mas vai que tem algum. Bruna, fala também para a gente, quem está assistindo também, e gostaria de conhecer, de saber como pode entrar para participar também, para trabalhar ou fazer estágio. Tem alguma questão de pós-graduação lá? Como funciona? Nath, o centro em si, ele tem um programa de estagiários que abre inscrição anualmente. Eu não tenho certeza se no meio do ano abre também, mas no início com certeza. Tem possibilidade de estágios de verão, que são só durante as férias, sabe? Janeiro e Oh, que legal. fevereiro. Isso, graduandos e pós-graduandos? Graduandos, graduandos. Para pós-graduação, tem cursos de mestrado e doutorado que tem pesquisadores lá associados a alguma universidade, principalmente a Unicamp. Mas o que dá para, né, o que as pessoas fazem é procurar os pesquisadores, conhecer as linhas de pesquisa e daí se vincular a algum programa em que eles são associados, sabe? Acho que tem algumas, talvez a Federal de São Carlos também tem alguns professores ali associados. Então é bem interessante, tem muito aluno ali de mestrado, doutorado, de iniciação científica também, de pós-doutorado. Então é uma mescla, sabe? A gente está fazendo pesquisa com aluno, com estagiário, com CLTista, né, com o pessoal que é contratado mesmo. Então tem é uma mistura bem interessante, bem legal assim de ter, porque a dinâmica do dia a dia fica bem legal. Que bom, Ju. E o que você tem notado de diferença do seu laboratório de pesquisa, né, da academia durante a sua pós-graduação e esse novo local agora não quem é pós-graduando também trabalha. É importante falar, frisar isso. Mas no setor privado, né, Bruno? O que você tem notado de diferença? Assim, Nath, lá, como é um lugar um pouco misto, que tem isso de existir os alunos ali e etc., a gente não vê tanta diferença, digamos assim. Mas no meu caso, que não sou mais um aluno lá, o que eu percebi é a velocidade com que as coisas acontecem, né? Quando a gente está na pós-graduação e a gente tem um problema, a gente consegue ter um tempo para ler, para procurar ajuda, para perguntar a opinião de alguém, para procurar outro protocolo, para testar. E ali o tempo é muito mais rápido. Então, assim, se deu alguma coisa errada hoje à tarde, você já está procurando uma solução, porque talvez amanhã de manhã você já precise fazer.
uma coisa nova, sabe? O tempo é muito mais rápido. Normalmente os projetos, tanto os projetos vinculados à empresa, quanto os projetos de nação, digamos assim, de laboratório, eles têm prazos, eles têm datas, eles têm resultados a serem mostrados. Então, você sempre está numa velocidade maior. Então, assim, para mim, essa foi a diferença mais gritante. E uma coisa que eu acho que, para mim, que sou analista, é uma coisa que é muito interessante, que eu não sabia lidar e que agora eu estou lidando, é a questão de acabou seu expediente, acabou Acabou. as suas preocupações, né? Por mais que às vezes a gente tenha preocupação, fique preocupada com alguma coisa, ou até tente levar para casa, não é recomendado. Eles não querem que você faça isso. E você percebe assim, ninguém te manda um e-mail 6 da tarde. O dia acabou às 5h25. Ninguém vai te mandar mensagem no sábado. Não vai ter isso. Então, pra gente que acostumou a estar ali no laboratório, qualquer dia da semana, é um pouco diferente, porque assim, você realmente tem suas férias. Você sabe que no feriado, pelo menos pra gente ali no nosso sistema, a gente tem um calendário anual, que a gente sabe certinho quais vão ser as emendas, qual que vai ser o horário, qual que vai ser o dia, o último dia do ano, quando que vai começar as férias, o recesso de final de ano, o início do próximo ano. Então a gente tem uma noção de tudo isso, que é uma coisa que normalmente a gente não tem na pós-graduação, porque eu já passei Natal e Ano Novo no laboratório, aniversário, qualquer dia, né? E essa era uma diferença que eu vejo, assim, que para mim foi inicialmente difícil de lidar, porque a gente não é acostumado a ter essa situação. Então você está nesse processo. Na verdade, não, né, Bruno? Você já está aí há quantos anos? A gente vai falar, você está no processo de adaptação, mas já está aí faz quanto Faz tempo? 1 ano e meio. Eu entrei em janeiro do ano passado. E Então, você assim, já veio, deu para entender. já se acostumou, né? Que coisa boa a gente acostuma rápido também. Sim. E, Bru, e o que mais que você tem percebido na questão de como as pessoas lidam, né? Na questão de colegas assim, de mentalidade mesmo, que você via na pós-graduação e que você vê agora na empresa. Você consegue perceber pensamentos diferentes, cultura diferente de um local para o outro. Ainda que você trabalha bastante com pesquisadores também, estagiários e tal, mas você agora é contratada, né? É ser elitista também, Bru? Sim, sim, é seletista. E daí você percebe essas diferenças de modo de pensar, de cultura? Além disso, por exemplo, de valorizar o tempo de descanso, que nem você falou, vai para casa, é para descansar, né? Não é para ficar, continua pensando nisso, deu o horário, acabou, tem férias, tem final de semana. Então, isso é um ponto muito bom. E você consegue pensar em mais algumas coisas que você percebeu de diferença, de cultura? Nossa, Nath, assim, pensando aqui, não muito. Assim, a estrutura é diferente, óbvio, mas a dinâmica, né, como eu falei, ela é um pouco mais rápida, ela é mais ágil, digamos assim. Mas assim, uma outra coisa que talvez eu veja é que as coisas, além de rápidas, elas sempre estão muito pensando no futuro. Então, assim, a gente na bancada, a gente tá fazendo o que é proposto para aquela semana, para aquele mês. Mas o laboratório em si, ele já tem um plano para daqui 20 anos. Ah, que legal. Às vezes o diretor ele fala assim: vocês podem não estar entendendo as coisas agora,
mas eu tenho um plano, sabe? Porque eles já precisam pensar nisso tudo. E como são muitas pessoas trabalhando no mesmo lugar, compartilhando equipamentos e espaço, etc., esse tipo de coisa e a organização que isso demanda é muito importante, porque senão não funciona, né? Quando a gente está dentro de um laboratório, a gente tinha lá 3 termos, 2 termos, mas a gente usava. Você usava de manhã, usava à tarde, tá tudo bem. A gente dava um jeito, né? Para que todo mundo conseguisse terminar as associações. Lá, você tem que tomar uma agenda lab, porque senão eu vou preparar a minha reação, vai chegar lá, não vai ter termo. Fluxo, se eu não agendar, não vai ter fluxo. Então, assim, tem muita gente trabalhando por objetivos tão, um pouco diferentes, assim, inicialmente, mas que eles se complementam para que no final seja o projeto grande aconteça. Mas se a gente não trabalhar junto, não vai, não anda, tá tudo errado, porque daí é um que contaminou o fluxo do outro, e daí tudo deu errado, e perde-se tempo, perde-se recurso, tem várias coisas. Então, acaba que é interessante essa forma de organização, porque é meio que necessário, sabe? Se não, por ser um lugar muito grande, não tem como, não funcionaria, sabe? E daí isso muda um pouquinho o que a gente tem dentro da academia, porque a gente vive ali dentro dos nossos laboratórios, né? São pequenos, o número de usuário é pouco, né? O professor não pode ter muitos orientandos, enfim. Então, acho que isso também pode ser uma diferença, assim, bem gritante. Isso que você falou, né, de ter essa visão no futuro, a gente estava até conversando sobre isso com o Claudio Naldo, que também ele trabalha, ele fez o inverso, ele estava afastado da academia desde, não, ele fez uma última graduação há pouco tempo, mas ele já é muito bem estabelecido no trabalho dele e veio fazer o mestrado, e aí ele estava falando justamente também sobre isso, da questão do longo prazo, que muitos mestrandos, doutorandos, eles entram na pós-graduação e não têm essa visão de futuro. E acaba pensando que o mestrado, que o doutorado tem um fim em si mesmo. Então, eu estou fazendo para isso. Mas não, a gente sempre tem que estar com essa visão a longo prazo, como na empresa, né, que você tem percebido. A gente precisa ter esse plano, né, Bruna, para a nossa vida, para a nossa carreira, porque senão tudo que acontece no percurso da pós-graduação desanima bastante, né? Muita gente querendo desistir, jogar tudo para o alto, ou perdido, sem noção total de futuro, né, Bruna? Os nossos orientadores podem ter o seu futuro, né? Porque eles estão contratados ali, eles vão ficar ali, né? Mas o orientando também precisa ter o seu próprio plano, né, Bruna? Você concorda com isso? Eu concordo, Nath, embora eu sempre fui uma pessoa muito perdida com assim, eu sabia o que eu queria desenvolver, eu sabia que tudo que eu estava aprendendo ali era muito útil. Eu não acredito, não acreditava enquanto a gente estava na pós, que eu estava ali só para conseguir os dados para defender uma tese. Então, eu acreditava na minha formação. Então, para mim, o resultado negativo era um resultado. Para mim, um protocolo que deu errado, mas que me fez pensar sobre e ajustar aquilo, não era um protocolo errado. Tudo isso, para mim, experimento. Você teve que fazer um experimento 3, 4 vezes até dar certo. Eu tive que fazer alguns também. Mas assim, a cada vez que a gente repete, a gente encontra um novo, a gente soluciona um problema e encontra outro, mas aí a gente soluciona também. Então, assim, eu conseguia entender
que mesmo que eu não soubesse exatamente o que eu queria fazer depois da pós-graduação, tudo que eu estava aprendendo era uma coisa, eram coisas úteis, eram coisas para minha formação que ninguém ia tirar de mim. Não era só uma tese que eu tava ali buscando. Era o conhecimento. E isso ninguém vai tirar da gente, né? Eu sabia que eu não queria ser docente, não porque eu não gosto da docência, eu adoro dar aula, eu adoro apresentar coisas, mas eu não queria a parte administrativa de um professor acadêmico. Então, assim, eu acho um pouco triste ver tanta gente boa, o professor Fernando, por exemplo, quando ele vai dissecar alguma coisa no laboratório, ele é incrível, mas ele tá o tempo todo lá preenchendo o papel da FAPESP, sabe? Então, assim, para mim, eu ia ser uma pessoa frustrada se eu fosse para esse lugar. Por isso que na minha cabeça eu queria ir para uma vaga de especialista, uma vaga que fosse alguém que estivesse no laboratório, porque eu gosto do laboratório, sabe? Eu gosto de escrever relatório, preencher coisas, preencher tabela, analisar resultado, voltar para a bancada. Eu gosto disso, mas a parte burocrática, nossa, não vai. E Muito isso mesmo. burocrática, administrativa, essa coisa de você ter que participar de solenidades que às vezes você não quer. Enfim, é isso. Então eu sabia mais ou menos o que eu não queria. Não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu não Bom, queria. e aí vocês anotaram essas dicas da Bruna foram muito boas de como lidar com essas frustrações e com as coisas. Muito bem colocado, Bruna. Gostei bastante. Esses dias eu ouvi também que cada fracasso é que a gente precisa aprender alguma coisa ainda. Então, fracasso é aprender alguma coisa. É exatamente isso que você colocou, né? Em cada protocolo que tinha que repetir, você aprendia uma coisa nova. E Muito bom jeito de assim, olhar. não que não seja cansativo, que não seja frustrante, nada disso. Tem dias que você fala, poxa, de novo, não deu certo. O que eu tô fazendo de errado? Não é possível, sabe? Mas daí você fala, não, calma, vamos pensar de novo. Quem pode me ajudar? E daí no final você percebe que quando você chega de novo na frente desse problema, você fala assim, sei resolver. Tem essa possibilidade, essa e essa, vamos testar. É mais rápido. Então, não acho que ah, coisas erradas sejam assim jogadas, descartadas, sabe? A gente precisa aproveitar também. Muito bom. E, Bruno, o que você trouxe da academia para a empresa? Quais foram as habilidades que você conseguiu transferir de um local para o outro? Você já comentou um pouco delas, mas e na prática, o que você tem aprendido, né? O que você tem percebido? Nath, o meu hoje, o que eu tô fazendo, ele exige que eu converse sobre, não só sobre o protocolo, mas sobre o delineamento experimental ali, para que eu consiga desenhar melhor protocolo possível dentro do robô. Pelo menos pensando aqui nesse equipamento que eu tô atuando hoje. Então, assim, saber qual a importância de uma repetição, de discutir protocolo, delineamento, fazer relatórios, tudo isso é muito importante, né? Às vezes falta, às vezes a gente não dá atenção para essas coisas, mas são conhecimentos que facilitam muito a sua vida. Você saber como fazer, como traduzir aquilo num texto para apresentação, para discutir numa reunião. Então, tudo isso foi a academia que me ensinou, né? As reuniões que a gente tem em grupo, as reuniões que a gente tem com orientador, tudo isso é muito importante para a gente saber depois, lá na frente, como discutir, como ter uma reunião de caráter profissional, sabe? Estritamente profissional,
para a gente discutir o que que a gente conseguiu de resultado positivo, negativo, o que a gente pode melhorar, o que que a gente não entendeu, quais são as saídas. Então, tudo isso para mim me ajuda demais, né? Me ajuda muito, assim. Além da parte técnica, de como fazer as coisas, enfim. Essa parte mais pessoal, digamos assim, de saber discutir, saber escrever e tal, é muito importante. É uma coisa que a gente às vezes não liga, mas que é muito importante depois também. E como foi que você conseguiu colocar isso na entrevista de emprego? Porque às vezes a gente tem que os pós-graduandos às vezes acreditam que vamos falar ou vamos falar também do currículo, que aí vai colocar lá só mestre, não sei o quê, não sei o quê, e aí esquece das habilidades, né? No currículo que não lates. Sim. E saber vender seu peixe, né? Saber vender as suas habilidades. Como é que foi isso para você, Bruna? Na questão do currículo, na questão da entrevista? Eu costumava fazer dois currículos. Eu fazia o currículo da entomologia e eu fazia o currículo da biologia molecular, que eu dava ênfases diferentes, de acordo com a vaga que eu estava buscando ali. Não adiantava nada eu falar sobre sei criar insetos para uma vaga que eu ia fazer isso. Então, isso foi uma coisa que eu fiz no meu currículo. E a gente tem que adicionar todas essas habilidades que a gente desenvolve, que a gente fez gestão de projeto, porque querendo ou não, a gente passou 2, 4 anos desenvolvendo um projeto, lidando com erros e acertos para que no final o cronograma tenha sido atingido. A gente, às vezes, tem estagiários. Então, assim, a gente faz gestão também de pessoas, né? Lida ali com o laboratório. Não é fácil trabalhar em grupo, mas a gente tem que colocar ali E que isso quando não também é tem uma toda essa habilidade. organização da empresa também, que você colocou, né, Bruna? E é gestão de pessoas. Isso. E apresentação de resultados em forma de relatório, em forma de apresentação, tudo isso é muito importante. Para a minha entrevista em si, a empresa, as pesquisadoras que me contrataram, elas pediram no dia do agendamento que eu produzisse uma apresentação da minha experiência em 10, 15 minutos, para a gente conversar depois sobre a apresentação. Então, na apresentação também, eu foquei naquilo que podia ser útil ao laboratório. Então, a vaga era para um laboratório de biorenováveis, tinha ali todas as habilidades que as pessoas deveriam ter. Então, eu produzi a minha apresentação com esse foco, sabe? Que eu tinha experiência em protocolos, em discussão e etc, etc. Então, acho que isso é importante, é você ver a vaga que você quer aplicar e produzir um currículo que chame atenção para aquilo que a que você tem e que a vaga está pedindo, né? E não esquecer que a pós-graduação, ela é uma pós-graduação, mas ela também é uma parte profissional da nossa vida. Então, eu sigo uma outra pessoa na internet que ela fala, gente, vocês não são alunos, vocês são pesquisadores. Não coloca que você é aluno de doutorado, porque senão você está jogando fora toda a sua experiência que você tem ali acumulado durante o seu doutorado. Pesquisadora de doutorado, né? Já dá uma mudada, a pessoa vai olhar com outros olhos, né? Exatamente. Eu aprendi isso também, Bruno. Talvez seja até a mesma pessoa, não lembro quem é. Mas ela falava sobre isso também, do LinkedIn, de como fazer isso no LinkedIn, que é muito importante. Lá, aí você vai no LinkedIn do acadêmico, tá lá, aluno de não sei o quê, e sem zero habilidades ali. Não, gente, Sim, você tem muitas habilidades, né, Bruno? a gente tem uma autoestima muito baixa, né, na pós-graduação. A gente não dá valor àquilo que a gente está ali aprendendo e o que a gente está desenvolvendo ali. E a gente precisa mudar, porque senão a gente é deixado
de lado. Às vezes alguém com uma experiência menor, com uma formação menor, né, consegue a vaga que deveria ser para você, assim, que estava ali escrita para você e você não conseguiu por causa desses detalhes que não chamaram a atenção, né? Exatamente. E não é porque você era ruim, mas era pelo modo como você se expressou e falou sobre você e suas habilidades. E tem muitos que falam, né? Ai, mas eu nunca trabalhei. Gente, você está trabalhando. Você está no mestrado, você está no doutorado, você está trabalhando. Você tem muita experiência. E essa experiência precisa estar ali escrita, né? Assim como a Bruna fez. Você também fez página no LinkedIn? Pode falar também sobre isso, Bruna, porque também é um modo, né, que as pessoas conseguem bastante vaga. Eu tenho minha página, eu sigo bastante as vagas que tem ali, né? Tipo, eu sempre estava procurando as vagas pelo LinkedIn, mas eu confesso que o meu LinkedIn nunca foi muito movimentado, porque tem muita gente que faz um engajamento muito maior, posta o É tempo uma rede todo. social verdadeira. É, Você tem que ficar postando várias coisas lá. É bem interessante. Se só, você tem experiência em LinkedIn, você pode também dar dicas aqui para quem está ouvindo. olha, Porque eu também não tenho muito. nessa parte eu não sou muito boa, porque o meu engajamento nas redes sociais, assim, não é muito alto. Tenho uma Então, para lá você leve mandou um preguiça. currículo, né, Bruna? Você mandou currículo E online. isso. Mas é porque para essa vaga, eles têm um LinkedIn, dá para você seguir a página do CNPq, por exemplo, e eles anunciam ali as vagas e tem o site também. Tem as duas formas de divulgação. Então, eu via as vagas ali e falava, opa, uma vaga interessante. E daí eu fazia a aplicação da vaga no site. Daí, para cada nível, tem lá uma série de documentos que você pode enviar. Mas, assim, eu não sou uma grande frequentadora do LinkedIn. Você que está aqui online, pode fazer perguntas para a Bruna. Estou vendo aqui que a Marcela está aqui com a gente. A Marcela era a técnica do nosso laboratório, queridíssima. O Everton está aqui também. A Miriam, Luiz. Gente, fiquem à vontade para fazer seus comentários. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa live, mas vocês ainda têm tempo para fazer perguntas e conversar aqui com a gente. Bruna, que conselho que você daria, então, para os estudantes que estão nos ouvindo, né? Que a gente falou aqui, estudante pode ser assim, né? Lá do ensino médio, você que é um pesquisador de mestrado, de doutorado, né? Vamos mudar esse termo. O que você poderia, para essas pessoas que estão considerando, então, trilhar uma carreira fora da área acadêmica? Então eu não sei se eu teria muitos conselhos, mas eu acho que isso que a gente Bruna, conversou. olha isso aí. Você acabou de falar da questão. Exato, isso que a gente conversou, né, durante a live toda, ela é muito importante pra gente valorizar o que a gente aprendeu, quem a gente é, né, o que tem toda, todas as experiências, sejam elas boas ou não tão boas, a gente tem que valorizar isso e tem que colocar que isso é experiência profissional, fez parte da sua formação e não pode não pode ser deixada de lado, sabe? Não pode ser considerada menos importante porque você não teve uma ainda uma trajetória profissional Uma fora carteira da de academia. trabalho, né? Sim, exato. Eu me senti até constrangida quando quando eu iniciei lá no CNPq, porque eu nem tinha tirado a minha carteira de trabalho ainda. E daí eu não sabia como fazia. Agora é só online. Mas eu falei assim, gente, que vergonha, eu tenho 35 anos. Que absurdo, sabe? Mas é porque
as escolhas que a gente fez durante a pós-graduação, durante a vida acadêmica, ela foi levando a gente para um lugar em que isso era detalhe, isso não era nem pedido, né? E tava tudo bem. Eu acho a nossa formação, o pós-doc é super profissional. Você tem ali coisas muito importantes que você tem que decidir. Só não é reconhecido como uma profissão, infelizmente, sabe? Aqui Mas, no Brasil, ainda, as pessoas nem sabem, às vezes, o que é um pós-doc. Então, eu sempre tenho que ficar esclarecendo para os alunos. exato, porque Não assim, esse é sabe. um pós-doutor. O que que é um pós-doutor, né? E a gente tem que, sabe, colocar, deixar as pessoas a par do que é isso, de que é um trabalho, de que envolve responsabilidades, tempo, conhecimento, relações pessoais, profissionais. A gente tem que valorizar isso. Não dá para deixar a gente, assim, a gente não pode se tratar como aluno sempre. A gente tem que dar o nosso próprio valor, assim. Então, não é fácil, porque às vezes a gente se sente bem mal mesmo, bem não sou nada. Às vezes a autoestima tá bem ruim. Mas a gente, assim, tem que lembrar de vez em quando que não, calma. O que eu tô fazendo aqui envolve um privilégio, de certa forma, porque nem todo mundo consegue fazer pós-graduação, nem todo mundo consegue fazer pós-graduação em escola pública, nem todo mundo consegue fazer pós-graduação em escola pública e ganhando bolsa. Então, são muitos privilégios aí, mas que a gente precisa valorizar isso, que não é todo mundo que consegue, né? Muito bom. Excelente. A Marcele falou, vocês são top demais, saudades. Muita saudade de você Saudades, também, Marcele. mas é. A Marcele era mãezona da gente no laboratório, gente. Ainda é, com certeza está sendo aquele calor humano. A gente precisa, né, de uma figura assim para às vezes chorar as mágoas. O laboratório não é fácil. E agora, gente, a gente caminhando para o final, né? A última pergunta para a Bruna, eu falei, já tinha, né, falado a pergunta para a Bruna, ela falou, estou pensando ainda nessa última pergunta. Olha, Bruna, eu vou dizer para você que essa daí foi a ideia do meu esposo, ele quer colocar essa pergunta para todo mundo. Antes, para você ainda ter mais tempo para pensar, a Miriam disse aqui: fiquei 31 anos na sala de aula. Terminei meu mestrado ano passado. Outubro de 2023, aposentei dia 3 desse mês de junho. E agora vou pleitear o doutorado. Olha que legal, Miriam. Incrível. Poxa vida, parabéns! Nossa, a pós-graduação é enriquecida com pessoas assim, Miriam. É isso mesmo, porque você tem toda essa experiência de trabalho, de vida e seja muito bem-vinda. Tenho certeza que você vai ser aprovada no doutorado. E pode falar Né? também qual que é a área que você está fazendo, né, para a gente saber também. Mas enfim, agora é a hora da Bruna. Fale lá, Bruna. Olha só, a menina está seguindo as dicas. Muito bom, muito bom. Olha, eu vou até ler, tá, a pergunta, porque é uma pergunta forte. Isso é uma pergunta boa que você pode fazer assim. Você está conhecendo alguém, por exemplo? A Né? pessoa Você vai tá... embora rapidinho. A pessoa vai embora. É isso mesmo. Olha só, aprenda a pergunta também você aí em casa. Imagine que você tem a atenção do mundo todo, o mundo inteiro, nesse momento agora. O que você faria, o que você falaria para as pessoas que estão te ouvindo, para o mundo inteiro? Nath, eu achei muito difícil essa pergunta. Assim, porque, assim, é difícil você pensar assim numa uma coisa que as pessoas precisam saber.
eu nem acho que eu seja assim a melhor pessoa para falar sobre essas coisas. Não, mas é mais Gosto muito de para falar conversar. da questão do que você, como pessoa, como profissional, quer falar para o mundo, assim. Se você pudesse passar uma mensagem para as pessoas, o que seria? Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente é. A gente não tem que ser mais duro ou menos duro por causa disso. Ser adulto e ser profissional não significa ser uma pessoa ruim. A gente pode ser gentil da mesma forma, né? Dar uma bela de uma bronca sendo gentil. E a gente precisa valorizar as coisas que a gente conquista, as coisas que a gente batalhou muito para conseguir, que só a gente mesmo sabe como que foi fácil ou difícil, o que que aconteceu. Então, acho que a gente tem que valorizar sim o que a gente é e talvez ter paciência, sempre tentando. Uma hora as coisas dão certo. Muito bom. Viu, Bruno? Conseguiu, olha lá. Muito difícil ainda, Nath. Mas conseguiu muito bem. E é isso, pessoal. Valorizem o seu próprio trabalho, valorize você mesmo. Porque se não, se nem você se valorizar, quem vai, né, Bruno? Ninguém. A mãe não conta. Muito bom, Bruna. Foi muito bom conversar com você novamente. Acho que fazia um tempão, né, Bruna, que a gente não se via, né? Assim, mais ou menos se vendo, falando ao mesmo tempo. Quando que você foi embora, Nath? Eu Nossa, não eu fui lembro. embora em 2019, não, 2020. Eu terminei o doutorado em 2020. Nossa, faz 4 anos já. 4 anos já. É muito tempo, a gente não vê, a gente não percebe, né? A gente fala, ah, eu sempre lembro de você, do tipo do Miguel, sempre lembro. Mas assim, eu não tenho essa noção de tempo, que fazia tanto tempo assim, A se a gente. gente não, a gente perde total, né, Bru, a noção do tempo. Realmente é muito interessante isso. Mas é bom que quando a gente volta a se falar, a gente percebe que a amizade é a mesma e é muito legal. Eu sempre admirei muito você, Bruna, até por isso foi um dos motivos que eu te convidei aqui hoje para estar com a gente. A Bruna, gente, é uma pessoa excepcional, está no lugar onde merece estar, que é uma profissional excelente, que sabe muito bem lidar com a pressão. Eu sempre achei isso bem interessante você, Bruno, e se adapta fácil. Então, parabéns, Bruna, mais uma vez pela sua posição hoje, que você seja ainda muito mais utilizada em todas as suas habilidades ali naquela empresa e seja feliz e coloque essa sua influência de excelente profissional também para todos que estão ao seu redor. Obrigada, Nath, pelas palavras. Você também sempre foi uma pessoa incrível, de uma gentileza incrível no laboratório e sempre deixando os nossos dias mais gentis e leves. E eu sempre tenho muita saudade do laboratório. São 10 anos não é muito, não é pouca coisa. É muito tempo. E Ah, a Bruna entrou, a outra Bruna também. Fala, oi, Bruna. Aqui é, ó, a Bruna participou de uma live aqui também da gente aí e hoje estamos entrevistando a Bruna também. Continua. e eu acho que assim, o mais legal é que a gente tem sempre onde para onde voltar, assim, no carinho. É verdade. Então eu sempre me sinto muito acolhida no laboratório e eu gosto muito de vocês, assim, vocês que conviveram comigo tanto tempo, assim, nunca vão sair assim da minha história. Foi incrível, foram ótimos anos. Ai, que bom, gente. Muito bom. E obrigada, Bruna, mais uma vez pela sua presença, por ter dado esse tempo para estar com a gente. Obrigada, pessoal que assistiu. E você que ainda vai assistir também, obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Bruna, aí vi a Ana entrando, falei Ana. Eu chamo Bruna. Boa Tchau, noite tchau, para vocês, gente. pessoal. Boa noite.